Você já olhou para alguém da sua idade e sentiu que aquela pessoa parecia 10 anos mais velha do que você? Não pelo rosto, não pelos cabelos, pelo jeito de se mover, pelo jeito de falar, pela ausência de luz nos olhos. O que faz duas pessoas da mesma geração parecerem tão diferentes por dentro? Essa pergunta tem resposta. E ela não está nos remédios que você toma, nem no plano de saúde que você tem. A resposta está em 5 hábitos, silenciosos, quase invisíveis, que a maioria das pessoas adota depois dos 65 sem perceber. Hábitos que envelhecem por dentro muito antes de envelhecer por fora. Não são hábitos dramáticos, chegam com cara de cuidado, com aparência de descanso merecido. E por isso são os mais difíceis de enxergar. Mas aqui está o que ninguém te conta. Se você está assistindo a este vídeo agora, existe uma grande chance de que você já esteja evitando alguns desses hábitos. Talvez todos eles, talvez sem nunca ter percebido. É disso que vamos falar hoje. Não para te assustar, mas para que você reconheça com clareza e com orgulho o que já existe dentro de você. Se essa ideia faz sentido para você, deixe um comentário com a palavra escolha. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma conversa como essa aqui. Primeiro hábito: parar de se mover. Não estamos falando de correr maratonas, nem de academia 5 vezes por semana. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais poderoso: continuar sendo a pessoa que se levanta e vai. Existe um momento que acontece na vida de muitas pessoas depois dos 65. Um momento em que o descanso deixa de ser intervalo e passa a ser destino. Em que o sofá deixa de ser lugar de repouso depois de um dia cheio e passa a ser onde o dia inteiro acontece. Esse momento não chega com aviso. Chega com a lógica do cuidado. Preciso me poupar, já trabalhei a vida toda, meu corpo pede isso. É uma voz que soa razoável, que soa como sabedoria. O problema é que o corpo não foi feito para repouso permanente. Quando para de ser usado, começa a responder com cansaço, falta de ar. Dificuldade de subir escadas. Sintomas que parecem confirmar que parar foi a decisão certa. Mas não foi. É fisiologia. Leda tem 71 anos e mora em Uberlândia. Por 3 anos depois de se aposentar, o maior prazer do dia era a poltrona depois do almoço. Televisão ligada, sem obrigação nenhuma. Ela não tinha dor, não tinha doença grave. 2 anos depois disse a uma amiga: "Sinto que meu corpo foi ficando de vidro. Qualquer coisa me cansa, qualquer escada me pesa. Não sei o que aconteceu." O que aconteceu foi o hábito de parar. Leda não parou por preguiça. Parou porque parar parecia a coisa certa. E o que ela descobriu, voltando a caminhar 1 quadra por dia, depois 2, depois indo ao mercado a pé quando poderia ir de carro, é que o corpo responde. O corpo que parecia de vidro começou a voltar a ser o corpo que ela conhecia. Quem evita esse hábito não precisa fazer muito, precisa fazer algo. Caminhar 1 quarteirão, cuidar de uma planta, subir uma escada quando poderia pegar o elevador. Cada gesto pequeno é um recado que você dá ao seu próprio corpo. Ainda estou aqui. Ainda me movo. Ainda escolho isso. Segundo hábito: isolar o sofrimento. Existe uma geração inteira que aprendeu que sofrer em silêncio é dignidade, que carregar a dor sem mostrar é força, que falar sobre o que dói é fraqueza, fardo para os outros, coisa de quem não sabe se virar. Esse ensinamento, que veio de um tempo em que era necessário, continua operando na vida de muitas pessoas depois dos 65, como se o tempo não tivesse mudado. O resultado é uma solidão específica, não a solidão de estar sem companhia, mas a de estar com pessoas e não poder ser visto de verdade. Você está na mesa do almoço com os filhos e por dentro carrega um peso que ninguém sabe. Sorri nas fotos, responde mensagens, aparece nos aniversários e ninguém imagina o que você carrega no silêncio. E quanto mais tempo esse peso fica isolado, mais pesado ele fica. Não porque a dor cresce,
mas porque a dor isolada não tem para onde ir. Ela não se dissolve, ela se endurece. Darcy tem 68 anos e perdeu o marido 3 anos atrás. Tem 4 filhos, 8 netos e uma agenda social que muita pessoa mais jovem invejaria. Mas, por mais de 1 ano depois da perda, acordava às 3 da manhã e ficava sentada na cozinha no escuro, sem conseguir falar com ninguém sobre o que sentia. Todo mundo achava que eu estava bem porque eu sorria durante o dia, ela disse. Eu tinha vergonha de dizer que não estava. O ponto de virada para Darcy não foi terapia. Foi uma tarde com uma amiga antiga, em que pela primeira vez, ela disse a verdade. Disse que não estava dormindo. Disse que tinha saudade de um jeito que doía em lugares que não sabia nomear. A amiga ficou ali, ouvindo, sem tentar resolver nada. Saí de lá mais leve, Darcy disse. Não porque a dor tinha sumido, mas porque ela deixou de ser só minha. Quem evita esse hábito não precisa se abrir para todo mundo. Precisa apenas encontrar uma pessoa, com quem seja possível ser honesto. Um filho, uma amiga de décadas, uma vizinha de confiança. Às vezes, uma conversa de meia hora por semana é tudo que a alma precisa para não endurecer. Falar não é fraqueza. Falar é o que mantém você conectado à vida. Se essa conversa está tocando em algo que você reconhece, deixe aqui embaixo a palavra escolha. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Terceiro hábito: abandonar a curiosidade. Circula, silenciosa, na cabeça de muitas pessoas depois dos 65, a ideia de que aprender é coisa de jovem. Que o cérebro já deu o que tinha para dar. Que a hora de absorver coisas novas já passou. Essa ideia é uma mentira gentil que envelhece de verdade. O cérebro humano não tem data de validade para aprender. O que ele tem é uma necessidade constante de estímulo. Quando para de receber estímulo, começa a criar atalhos. Quando cria atalhos, perde conexões. Quando perde conexões, aquilo que antes parecia fácil começa a parecer difícil. Não porque o cérebro envelheceu, mas porque foi deixado sem trabalho. Curiosidade não precisa ser intelectual. Pode ser sensorial, afetiva, completamente cotidiana. Como funciona aquela planta nova que o vizinho plantou? O que significa aquela palavra que a neta usou? Por que aquela música dos anos 70 ainda provoca o que provoca? Ernesto tem 74 anos e passou a vida inteira trabalhando como caminhoneiro. Nunca foi de livros, nunca foi de cursos. Quando se aposentou, a neta de 12 anos tentou ensiná-lo a usar o celular e ele disse, rindo, "Isso é para jovem, velho não aprende essas coisas." 3 anos depois, Ernesto tem um grupo de fotografia no celular com outros aposentados. Tira fotos de pássaros toda manhã no quintal e manda para os filhos com legendas que ele mesmo escreve. Sabe identificar 12 espécies que frequentam o quintal. Sabe quando cada uma aparece. Meu cérebro ficou mais leve, ele disse. Não sei explicar, mas ficou. O hábito de abandonar a curiosidade instala uma monotonia que parece conforto, mas funciona como anestesia. O dia tem o mesmo formato de todos os dias. As conversas cobrem os mesmos assuntos. O tempo passa e parece que não carrega nada novo. Não porque o mundo parou, mas porque o olhar parou de procurar. Quem mantém a curiosidade viva não precisa de muito. Precisa apenas de continuar fazendo a pergunta mais poderosa que existe. E isso, como funciona? Quarto hábito: viver no passado como única morada. O passado é um tesouro. As memórias que você carrega, as histórias que você viveu, as pessoas que você amou e perdeu, tudo isso faz parte de quem você é. Ninguém tem o direito de diminuir isso. Mas existe uma diferença entre visitar o passado e morar nele. Quando o passado deixa de ser fonte de força e passa a ser o único lugar onde a vida parece real, acontece um apagamento silencioso do presente. A comida de hoje não tem gosto porque a de antes era melhor. A companhia de hoje não é suficiente porque a de antes era mais intensa. E o presente, que é o único lugar onde a vida de fato acontece, vai ficando desbotado, como um cômodo que ninguém usa mais. Norma tem 70 anos e perdeu o marido há 6.
por muito tempo. Cada conversa terminava no mesmo lugar, nos anos em que ele era vivo, nos filhos pequenos, na casa antiga que venderam. Eu percebi um dia, ela disse, que estava vivendo de memória e que a memória estava ficando a única coisa que eu achava que valia alguma coisa. O que mudou não foi esquecer o passado, foi encontrar uma razão para estar presente. Uma neta que precisava de ajuda com a leitura, uma horta que começou com 3 mudas de manjericão, uma amizade nova com uma vizinha de 45 anos que a chama, sem cerimônia, de minha professora de vida. Não é que eu parei de ter saudade, Norma disse. É que eu descobri que o presente também pode ser bom. E isso eu não esperava mais. Você não precisa abandonar quem você foi para estar em quem você é agora. O passado é a raiz. O presente é onde a planta ainda pode florescer. 5º hábito: deixar de decidir. Este é o mais silencioso de todos. E talvez o mais perigoso. Justamente porque chega com aparência de cuidado. Os filhos querem ajudar e começam a tomar decisões que antes eram suas. O médico recomenda e você concorda sem perguntar. A rotina vai sendo moldada pelo que os outros acham melhor, pelo que é mais prático para a família. E em algum momento, sem que você tenha percebido quando, o centro da sua vida migrou para fora de você. Autonomia não é independência total, não é recusar ajuda, não é fazer tudo sozinho. Autonomia é a sensação de que a sua vida ainda é sua, de que as escolhas que constroem o seu dia saíram de você. Quando essa sensação desaparece, alguma coisa fundamental some junto. Uma autoestima silenciosa, uma confiança no próprio julgamento, o senso de que o que você quer ainda importa. E a ausência disso não dói de uma vez, dói aos poucos, como uma luz que vai sendo dimerizada tão devagar que você só percebe quando o cômodo já está quase escuro. Seu Antônio tem 77 anos e mora com a filha desde que ficou viúvo, há 4 anos. A filha é atenciosa, dedicada, cuida do pai com genuíno carinho. Mas seu Antônio foi deixando de opinar sobre tudo: o cardápio, o horário de dormir, as saídas, o que assistir. Eu achei que era para não dar trabalho, ele disse. Mas um dia olhei no espelho e não reconheci aquele homem. Parecia cansado de uma forma que não era do corpo, era de dentro. O que seu Antônio encontrou não foi independência total. Foi o retorno de pequenas decisões. Passou a escolher o que ia almoçar às terças. Passou a dizer quando não queria receber visita. Passou a escolher o que assistia à noite, mesmo que às vezes precisasse negociar. Parece bobagem, ele disse. Mas foi isso que me devolveu para mim. Você não precisa decidir tudo. Mas precisa decidir algo, todo dia, como lembrete de que a sua vida ainda passa por você. Desses 5 hábitos: parar de se mover, isolar o sofrimento, abandonar a curiosidade, viver só no passado, deixar de decidir. Qual deles você já evita, talvez sem nunca ter percebido que estava fazendo isso? Porque se você chegou até aqui, existe uma chance muito grande de que a resposta seja mais de um, talvez todos. E isso não é pouca coisa. Numa época em que é fácil parar, você continua se movendo. Numa época em que é mais cômodo calar, Você encontra formas de se conectar. Numa época em que aprender parece coisa de outra geração, você mantém a